Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Esse terceiro bloco, nós vamos falar sobre questões relacionadas à política nacional, porque Brasília exige, né? Brasília está um aperreio só. Hoje na CPI ontem, né, na CPI da Covid, a pesquisadora Pasternak foi muito cirúrgica, né, falando a respeito da questão da vacina. Ela usou uma imagem, foi uma imagem, eu diria, muito didática, a respeito da questão da vacina, para as pessoas, convencer as pessoas a respeito da importância da vacina, porque tem muita gente que está defendendo a ideia de que a vacina não é eficaz, etc. Ela comparou a vacina ao jogo de futebol, com destaque para a figura do goleiro. É importante um time ter um bom goleiro. Agora, isso não significa, em hipótese alguma, de que em determinados momentos ele não vá sofrer um gol. É possível isso. E assim é a vacina. Ela é eficaz, mas isso não significa que a pessoa não pode vir a ficar doente. É possível que fique. A questão é que as consequências para uma pessoa que fica doente após ter sido vacinada, as consequências são mais brandas, né? Então, e claro, um caso em milhares, ou chega até milhões, uma pessoa que foi vacinada 2 vezes, ainda assim ter sintomas graves. É possível? É possível. É comum? Não é comum. E ela falou a respeito da questão também do tratamento precoce, da cloroquina, e aí ela falando que ela como pesquisadora testou o medicamento, eles testaram o medicamento em tudo, e aí ela brincou, inclusive, falou, olha, só faltou, nós testamos em tudo, só não testamos nas emas porque elas correram, fazendo referência àquela imagem do presidente Jair Bolsonaro que ofereceu o medicamento para uma ema, e a ema, deu no pé, como dizemos por aqui. Mas, Mariano Maciel, deixa eu dividir a tela com o nosso correspondente. Mariano Maciel, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Mariano, nós temos aqui um VT que foi produzido por você, aí em Brasília. Eu queria que você chamasse esse VT, que diz respeito à questão dos militares, da ativa, com cargos no governo. Explica pra gente esse VT antes do Laércio apertar o biloto ali. Explica pra gente, por favor. Boa tarde. Muito boa tarde, Itan. Itan, a decisão de não punir um general da ativa, apesar das proibições previstas no Estatuto dos Militares e no Regulamento Disciplinar do Exército, gerou uma movimentação muito grande na Câmara dos Deputados em favor de uma proposta para impedir que militares da ativa ocupem cargos políticos na administração pública. E essa proposta de emenda constitucional, ela é de autoria da deputada Perpétua Almeida, ela está em fase de assinatura, faltam poucas assinaturas, inclusive, porque há uma movimentação muito grande na Câmara dos Deputados pela apresentação à mesa diretora dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. E os jornais de grande circulação do país têm dado grande destaque ultimamente na apresentação dessa proposta de autoria da deputada Perpétua Almeida. Então, vamos com maiores detalhes sobre essa PEC. Então, a proposta de emenda à Constituição está sendo elaborada pela deputada Perpétua Almeida e proíbe que militares da ativa das Forças Armadas ocupem cargos dentro do governo federal. A PEC tem ganhado cada vez mais adesão dentro da Câmara dos Deputados. Das 171 assinaturas necessárias para que passe a tramitar na Casa, o documento já tem o apoio de pelo menos 118 deputados. Deputados que apoiam a restrição à presença de militares da ativa em funções no Executivo Federal dizem que a medida é necessária para preservar a imagem das Forças Armadas diante da sociedade. Devido ao caso do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello,
que participou de ato político com o presidente Jair Bolsonaro e não foi responsabilizado pelo comando do Exército, muitos dizem que a credibilidade da instituição foi manchada e há dúvidas entre a população de qual é o verdadeiro papel do Exército, Marinha e Aeronáutica. Mesmo militares, em especial do Exército, apoiam o debate da PEC no Parlamento. Pela proposta da deputada Perpétua Almeida, quem tem menos de 10 anos de serviço deveria pedir afastamento para assumir algum posto no governo. Enquanto militares com mais de uma década nas forças seriam obrigados a entrar na reserva antes de aceitar o convite para integrar a administração pública federal. É bom a gente lembrar o espírito do Constituinte em 88, quando escreveu a Constituição, que foi falar dos direitos políticos dos brasileiros. Ele colocou os militares separadamente. Ele não proibiu os militares de participar da vida política do país, de disputar a eleição, mas botou regras. O militar, a partir de 10 anos, que queira participar de disputas eleitorais, dos espaços políticos do governo, tem regras para ele participar, ele teria que ir para a inatividade. O que faz a nossa proposta de emenda à Constituição? Ela pega essa mesma regra para a disputa eleitoral e traz as mesmas regras para a ocupação de cargos de natureza civil. E é óbvio, a gente se refere aos cargos políticos. Não se trata aí de cargos técnicos ou de cargos militares. O militar, a partir de 10 anos, que queira assumir um cargo político em qualquer esfera do governo, ele terá que ir para a reserva. Por que isso? Exatamente para você não misturar governos e forças armadas. Porque forças armadas, elas são instituições de estados. Elas não pertencem a governos, elas não pertencem a partidos políticos. E a disciplina e a hierarquia militar são princípios fundamentais para garantir o funcionamento das Forças Armadas e precisam ser respeitados. Agora, Itan, o ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, o general da Reserva Santos Cruz, tem criticado, por exemplo, a forma como o presidente Bolsonaro tem se referido ao Exército Brasileiro, chamando-o de meu Exército. Ele critica muito essa forma como o presidente Bolsonaro tem se referido ao Exército Brasileiro em todo o discurso, quase todos os discursos que ele faz. Então, me parece que esse projeto de emenda da Constituição proposto pela deputada Perpétua Almeida, ele é coerente, né? Inclusive para preservar a atuação das próprias Forças Armadas, não é? Qual é a tua avaliação, Mariano? Uma avaliação muito positiva, inclusive dentro da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares que também são militares, eles estão a favor dessa proposta de emenda à Constituição e têm defendido, inclusive, a sua aprovação. Muitos deles até assinaram a proposta, então. Mariano, e amanhã vai ser um dia importante para a gente ficar observando isso, porque está prevista a viagem do presidente Jair Bolsonaro à cidade de São Paulo, né? Num grande ato político lá, vai haver uma, não é carreata, é uma motoata, sei lá, alguma coisa do tipo, com acelera para Jesus Bolsonaro, é um ato importante e o governador do estado de São Paulo, João Dória, já informou que se ele não respeitar os protocolos sanitários, assim como aconteceu no estado do Maranhão, lá em São Paulo, ele também vai receber a multa do governador João Dória. Como é que está essa informação aí por Brasília, Mariano? Essa informação é muito pertinente, inclusive ela tem sido manchete dos principais jornais. Isso aconteceu também, então, lá em Fortaleza, né? Várias pessoas, inclusive, foram multadas por não usar máscara e também pessoas que desrespeitaram as leis de trânsito. Lá em Fortaleza, muita gente está com multa para pagar. E eu acredito que lá em São Paulo também deve acontecer a mesma coisa,
caso não sejam respeitadas, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde e também do trânsito da cidade. Ô Mariano, tem uma outra situação que eu queria que você conversasse conosco, diz respeito a uma entrevista de um professor da Universidade de São Paulo que repercutiu muito nas redes sociais, que foi do professor Vladimir Safatli, que inclusive agora recentemente está dando aula em Paris, e ele é professor da Universidade de São Paulo, é filósofo, né? E ele faz a seguinte afirmação nessa entrevista: ninguém coloca 7 mil militares em cargos do governo para sair do poder o ano que vem, dando uma ideia, uma dimensão, digamos assim, um pouco sombria para o resultado das eleições que as urnas apontarem em outubro do ano que vem. E aí, Mariano? Pois é, complicado, né, Oitan? Não foi à toa que o presidente Bolsonaro se cercou de vários militares, inclusive o segundo andar do Palácio do Planalto é conhecido pelo número de militares que trabalha lá no segundo andar do Palácio do Planalto. E apesar de ter alguns militares que não são tão favoráveis ao presidente Bolsonaro, mas ele, sem dúvida nenhuma, conta com o apoio de vários militares da ativa e também da reserva. Os militares, inclusive da reserva, são os que mais vão às redes sociais exatamente para declarar apoio ao presidente. Então, vai ver que o comentário dele é muito pertinente, né, então? Exato. E o presidente Jair Bolsonaro, a impressão que fica é que ele está com a conduta, com as falas, com os gestos, querendo provocar uma divisão no Exército para saber quem está ou não está ao lado dele, sob quaisquer condições. Condições, perdão. Pois não, Mariano? Agora eu acho que o comando do Exército age com muita cautela, viu, então? Não é tanto assim que eu não acredito de forma nenhuma, assim como a maioria dos jornalistas e a população, pelo menos aqui de Brasília, não acredita em apoio irrestrito do Exército para o governo Jair Bolsonaro. Eles têm agido com muita cautela e dentro da hierarquia do Exército brasileiro. E é necessário, não é, Mariano? Porque ninguém contesta que o presidente Jair Bolsonaro está onde está, legitimado pelas urnas. Ele foi eleito democraticamente. Os militares têm a história para comprovar e para justificar essa cautela a qual você se refere. Que bom ouvir isso de você que está aí mais perto, sente um pouco melhor a temperatura e política, né, que está circulando aí. Então, que bom que quem comanda tem mais prudência, porque o clima que chega para nós aqui, e que a gente vai lendo, é um clima assim de uma instabilidade, uma pré-instabilidade muito ruim para quem vai enfrentar uma eleição o ano que vem. Eu quero agradecer, Mariano, a tua participação aqui, o nosso tempo já estourou. Muito obrigado por você ter conversado conosco aqui no Gazeta Entrevista. Sempre que precisar, a gente está aqui, tá? Grande abraço e um bom final de semana. Para você também, muito obrigado, Mariano Maciel, de Brasília. Desta forma, nós encerramos a última edição desta semana, lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Um bom final de semana e até segunda-feira.